povo! Eu sou Trícia Tadros e estamos aqui diretamente da Rede Diário de Comunicação com uma entrevista especialíssima, aqui com o coordenador do NURC, Dr. Charles Araújo. Hoje aqui, num novo cenário, tudo novo, para receber esse grande delegado que está fazendo um trabalho exemplar. Doutor, o NURC é o Núcleo de Prevenção e Combate às rotas, né, e coletivos, é isso? Isso mesmo. Boa noite, Trícia. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. É sempre bom a gente estar falando sobre segurança, estar mostrando os resultados da segurança pública aqui na nossa cidade e falar sobre esse tema, né? Já nesse mês, inclusive, a gente está fazendo 2 anos da criação aí do NURC e os resultados eles estão aí, saltam aos olhos. É um resultado que nos deixa muito feliz. E a gente está aqui hoje para bater esse papo descontraído, né, ter essa conversa, informar a nossa população, isso é importante. E a gente agradece mais uma vez o convite para a gente poder bater esse papo aí. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada por nos informar sobre essas metas que vocês têm alcançado, né? E a cada dia superando as metas, né, doutor? Na verdade, há alguns anos nós tínhamos um problema muito sério nos coletivos e nas rotas de ônibus, que era o fato de que, pelo grande número de aparelhos celulares que iriam num coletivo, era muito fácil o sujeito resolver o problema financeiro dele assaltando um coletivo. Porque ele já sabia que ali ele ia encontrar dezenas de aparelhos celulares e isso fazia com que a população toda ficasse em pânico, porque usuários de transportes coletivos, usuários de rotas que vão para o distrito, rotas que vão às vezes para algumas escolas da cidade que também tem, as pessoas ficarem ficavam sempre em pânico e também aquela pessoa que não era o usuário, mas que era o contratante dos serviços, também era um problema sério, porque o que fazer, né? O que fazer diante de tudo isso? Eu contrato um serviço de transporte, mas eu não tenho como garantir a segurança da minha equipe, né? E a criação desse núcleo fez com que as pessoas tivessem muito mais condição de se locomover, pessoas têm condições de pegar trabalhos em horários alternativos e que antes se tinha muito medo, e existiam também aquelas rotas que eram muito mais visadas. Eu fiz uma série de perguntas e agora... É porque a ansiedade há muitas perguntas dos telespectadores, são muitas, então vamos começar com as palavras do Dr. Charles. Acho que você fez um panorama muito bom do que existia naquele tempo, né? Assim, aquele tempo que eu falo, há pelo menos 2 anos atrás, o ano de 2023, por exemplo, ainda não tinha um NURC. Uhum. Nós tivemos ali naquele ano... foram registrados 1.400 ocorrências relacionadas a coletivos, a assaltos a coletivos aqui na nossa cidade. Gente, 1.400 ocorrências. Isso. A gente pode imaginar aí que por volta de 40 unidades de celulares, seria isso? Um número muito grande. Isso, né? Afetava um número de pessoas muito grande, né? E isso só em coletivos. Também nós tínhamos um problema muito grave ali no ano de 2023 e os anteriores com as rotas do polo industrial da nossa cidade. E a gente percebeu, naquele momento, né, os órgãos de segurança, a Secretaria de Segurança do Estado, na época conduzida pelo coronel Vinícius Almeida, que se precisava de uma política ali voltada, uma política de segurança voltada tanto para os coletivos, as rotas e, como você bem colocou, os aparelhos celulares, que eram ali os bens que aqueles bandidos iam roubar. Você foi muito bem no que você disse. Concentra ali num ônibus, numa rota, 20, 30 pessoas com aparelhos, ele ali cometendo um assalto, ele já tinha ali
um bem que era, naquela época, fácil de vender, fácil de comercializar. E estava, digamos assim, porque a gente imagina o bandido, ele calcula o que é mais vantajoso para ele. Ora, se eu entro num coletivo, né, e eu de um ponto a outro eu consigo faturar, que é isso que ele vai estar pensando, né? Dezenas de celulares, esse é o melhor crime para eu cometer, é o mais rentável. Então, seria, né, naquele momento, seria um crime rentável, porque, além disso, também existia um pouco de impunidade. Sim. Tendo em vista que, naquela época, os crimes eles eram divididos em todas as delegacias da cidade de Manaus. Então, você imagina, o cidadão roubou lá no Jorge Teixeira, ele também roubou lá na Colônia Oliveira Machado, também roubou no Educandos, também roubou no centro, e cada delegacia desses locais fazia a sua investigação. O que foi pensado? Bom, vamos fazer o seguinte, a Polícia Militar começou essa política já com as operações Catraca para os ônibus e Rota Segura para as rotas do Distrito Industrial. É uma polícia, por natureza, ostensiva, ou seja, o trabalho dela ali era fazer as barreiras, checar ali os ônibus, né, entrar nos ônibus, fazer revista e tudo mais, mas faltava também o braço da Polícia Civil, que é a que investiga os casos. E aí surgiu, né, a ideia da criação do NURC e do NIRC. Vou falar do NURC, que é o que eu coordeno, mas também dando uma pincelada aí no do colega, o Dr. Bruno Itotuzzi, que também faz um ótimo trabalho lá no NIRC. Justamente para a gente ter esse panorama geral. A gente descobrir que o mesmo cidadão que roubava lá no Jorge Teixeira, roubava no centro, roubava lá na Colônia Oliveira Machado, ele fazia esse crime e a gente conseguia ali reunir todos os crimes dele, descobrir quem ele era e, finalmente, pedir ao Poder Judiciário a decretação da prisão desse indivíduo, né? Isso foi muito importante porque a gente conseguiu afunilar todas as informações ali no NURC, todas as informações sobre aquele roubo, sobre aquela quadrilha, e a gente conseguiu aí derrubar essas quadrilhas, conseguimos quebrar essas organizações criminosas para que elas não realizassem mais crimes na cidade. A partir do momento que a gente começou a quebrar essas organizações, a prender, e principalmente a que eles continuassem presos, porque aí não era mais só um crime, eram 2, 3, 4 crimes que eles tinham cometido, a gente pediu a prisão deles em todos esses crimes, e aí eles começam a ficar presos, começam a ficar dentro do sistema criminal, e a gente começa a ter esses resultados que, como você falou, nós estamos há 1 ano e meio que o segmento de rotas e coletivos da nossa cidade é o que mais reduz. Todo mês a gente reduz. Ainda existem criminosos cometendo esse crime? Ainda existem, infelizmente. Mas está cada vez mais reduzindo, está cada vez mais sendo rápida essa resposta, a gente consegue identificar mais rápido e aí consegue prender mais rápido também. É porque eu acho que as grandes quadrilhas, aquelas que operavam, ora, já tinham descoberto que não havia essa integração, e ora atuavam numa zona da cidade, outra hora atuava em outra, com elementos diferentes. Elas viram que esse crime não poderia mais utilizar esse modus operandi, né? Porque com a integração ficaria impossível não serem imputados à quadrilha a totalidade daqueles crimes. Então não fica atraente, né? E se é combatido, e se a população fica mais segura, porque hoje em dia os aparelhos celulares, eles não são só telefones. Eles contam com o trabalho escolar da pessoa. Às vezes o trabalho que ela faz durante o coletivo para entregar na empresa onde ela trabalha, contas bancárias, né? Se bem que a maioria das pessoas já retirou dos celulares as contas bancárias, né? Mas assim, hoje o mundo da pessoa está ali naquele aparelho celular. A vida da pessoa está ali. Então, quando você subtrai aquele bem, você está subtraindo não só o aparelho pela qual aquela pessoa se comunica, às vezes o número pelo qual
aquela pessoa recebe clientes e aí também você para, é como se você roubasse a bicicleta do entregador do iFood, o carro do aplicativo, você está tirando o meio de vida daquela pessoa, você está acessando conta bancária, os contatos que ela tem, networking de trabalho, quer dizer, a vida da pessoa vai embora. É muito complicado com relação a isso. Eu me lembro que há uma questão de uns 2 anos, 3 anos, não aqui em Manaus, no Rio de Janeiro, as pessoas falavam para mim, porque você não atende quando você está no Rio de Janeiro. Gente, eu não atendo porque não tem condições de você andar com aparelho celular no Rio de Janeiro. Você vai. É praticamente 100% de chance de você ser furtado ou roubado. No caso do Rio de Janeiro, o roubo é bem mais frequente. E aí eu falava pro meu marido, sempre com o costume de caminhar na praia e tal, que não levasse o celular, né? A gente que trabalha com jornalismo, a gente tá todo dia sabendo de índices, sabendo do que está acontecendo, sabendo. Você sabe, né? E você toma determinados cuidados e precauções que a maioria das pessoas no dia a dia não tomam. Então, eu me recordo que ele foi caminhar tipo 6 da manhã com o celular e antes das 7 chegou em casa, olha, roubaram meu celular. Isso lá no Rio, né? Lá no Rio. Ah, tá. Calma, que eu vou fazer um comparativo de como a nossa polícia trata com isso, né? E aí, nós chegamos primeiro à delegacia de Copacabana, perto das 7 da manhã. Não, aqui não funciona assim. Aqui é só para turista. E eu digo, e eu sou o quê? Eu sou amazonense. Não, só para turista estrangeiro. Tá bom, então. Eu não sou uma pessoa que desconheça totalmente o Rio de Janeiro. Fomos à delegacia do Leblon. Dali nós ficamos esperando trocar o turno, esperando nos atender, ou seja, dando um tempo absurdo para aquela quadrilha fazer o que quisesse com a vida da pessoa, né? Depois de tudo, de todo esse processo, que já estava 11 horas da manhã quando nós saímos da delegacia, e você não vai fazer o PO nem com a esperança de que você vai recuperar o aparelho. Você vai fazer o BO para você poder cancelar as contas, resgatar a linha, essas coisas todas. E aí você passa absolutamente o dia inteiro, só cancelando contas, cancelando cartões de crédito, mandando mensagem para os teus clientes, para os teus contatos que você está sem aparelho. Ou seja, quando você tem um sistema integrado para isso, você faz com que seja muito mais ágil e não dê tempo para os criminosos invadirem toda a vida daquela pessoa e não dá tempo de fazer um estrago tão grande, né? O estado do Amazonas já percebeu que integrando você diminui o tempo, né? E você faz com que ocorram menos prejuízos àquela pessoa que foi roubada numa operação dessas. A gente vai pedir um minutinho de comercial, logo depois dos comerciais a gente volta mais falando sobre esse problema que tanto aflige aqui aos usuários de coletivos, aos usuários das rotas. Os índices diminuíram muito, né? Mas a gente precisa ter o conhecimento, saber como é que a polícia está agindo, o que a polícia está fazendo, né? Até para que se saiba que essa não é uma modalidade de crime a ser cometida, não é, doutor? Isso mesmo. E ainda bem que você, como eu falo, né, você faz um panorama muito bom e a comparação muito boa. O estado do Amazonas, hoje, eu posso dizer, ele é referência no combate a esse tipo de crime. Tanto a roubos a coletivos, quanto a roubos a rotas. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos sim. Nós voltamos já já.
voltando aqui nesse segundo bloco com o Dr. Charles Araújo, delegado e coordenador do NURC. Bom, em primeiro lugar, eu queria lhe parabenizar, porque esse é um serviço de extrema importância para toda a coletividade, né? Eu vejo quanto isso afetava aquela pessoa que estuda e trabalha, então trabalhava em horários alternativos, trabalhava como vendedor noturno, né, nas lojas, nas farmácias, restaurantes. Era uma agonia para a família, né, porque os pais ficavam numa preocupação do filho jovem ter um rompante e reagir. Era uma preocupação para aquela pessoa que parcelou aquele bem num número grande de prestações e ainda está pagando, e às vezes utilizou o limite de um cartão de crédito inteiro. Enfim, eu vejo que hoje as pessoas... É uma coisa que é delicada, você vê muito delicadamente a volta da coragem das pessoas de estudarem à noite e voltar para casa tranquilamente num coletivo, de trabalharem à noite aos finais de semana e voltarem para casa num coletivo, determinadas rotas que eram muito perigosas, né, que determinadas rodoviários não queriam assumir de jeito nenhum. É como você colocou lá no início, né, fazendo aquele paralelo com outros estados do país. O Amazonas, eu posso dizer para você, está na vanguarda desse tipo de atuação. Eu não tenho conhecimento de que em outro estado tenham sido criados núcleos específicos para cuidar desse tipo de crime, né? Aqui foi criado o NURC, porque foi entendido, o governo do estado, a Secretaria de Segurança, entendeu que havia ali um processo todo do crime. Sim. O bandido, ele ia, roubava o coletivo, roubava a rota, ou assaltava a pessoa ali esperando, né, aquelas motos e tudo. E a partir do momento que ele roubava, ele vendia esses aparelhos celulares para um receptador. E esse receptador dava ali o caminho a esses celulares, ou revendia, ou tirava as peças. E isso ali fazia todo o plano desse crime, né? Então, para acabar com isso, como é que foi pensado pelo governo do estado? Primeiro o NURC, que chegaria ali a pensar e a identificar essas quadrilhas, retirar essas quadrilhas de circulação. Depois veio o NIRC, que é o Recupera Fone. O Recupera Fone, se eu não me engano, o estado do Amazonas é o segundo no país a utilizar. Ele foi ali adquirido no estado do Piauí, foi pensado no estado do Piauí. O secretário de Segurança à época foi até lá, trouxe o programa aqui para o estado do Amazonas. Como eu falei, é um núcleo que é tocado pelo meu colega, o Dr. Bruno Itotuzzi. E vamos aqui, agradecer o trabalho do Dr. Bruno, do Dr. Vinícius e de toda essa integração que trabalham juntos para dar paz para os usuários do coletivo, para os rodoviários, né? Isso. Foi essa sincronia de pensamentos que fez com que a gente chegasse a esses números que nós temos hoje. Não reduziu só o número nos coletivos. Nas rotas, nós estamos há 2 anos com apenas 4 ocorrências. 4 ocorrências. É um número muito bom. É claro que a gente quer que zere. Claro, a gente quer que não tenha nenhuma. Em termos percentuais, é um número muito pequeno. Porque se você imaginar o número de rotas que circulam para todo o polo industrial de Manaus hoje, você tem um número muito pequeno, né? Era um crime que afetava muita gente, Trícia, muitas pessoas, porque não afetava só também aquela pessoa que estava lá sendo roubada, afetava, como você falou, a família daquela pessoa, né? Produtividade. Era a produtividade, no caso do Distrito Industrial, que é a nossa fonte maior de renda aqui no estado. Então, se você parar ali uma rota em que foi assaltado, aquele pessoal todo ter que parar ali um dia de trabalho, é um prejuízo muito grande para toda a população, não só para aquelas pessoas ali. Gente, tem gente que não consegue entender o sentido macro e diz assim, só quem estará prejudicado num dia de trabalho perdido é o empresário. Não, gente. Não. Todos nós vivemos na arrecadação da Zona Franca. Ou vocês acham que tudo que o governo faz
é pago com dinheiro de quem? É pago com dinheiro dos tributos, da arrecadação. E qual é a grande fonte de tributos do estado do Amazonas? O nosso polo industrial. Então, um dia parado, menos produtividade, menos tributo, menos dinheiro para o governo pagar, né, gastar com a população. Isso mesmo. Então, isso tudo sensibilizou, né? Secretaria de Segurança, o governo do estado, e voltou-se olhos, como eu falei, para esses crimes, que são aí hoje uns crimes que lá no início, quando eu fui convidado para assumir o NURC, eu falei, vão ser crimes que vão estar em extinção. E hoje nós vemos que está em processo de extinção. Os das rotas, como eu falei, 98%, 97% de redução, extintos, quase né? Zero, né? E o dos coletivos, nós estamos esse ano, até o mês de maio, nós estávamos com 60% de redução, já em relação ao ano de 2025, quando a gente teve 70%. Então, assim, são números que gradativamente, mês a mês, vem diminuindo. É claro, infelizmente, ainda existem alguns criminosos que insistem em realizar esses crimes, mas a partir do momento que eles são presos e ficam presos, esses números reduzem cada vez mais. Então, é o Estado, é a segurança sendo devolvida para a nossa população, como você bem colocou, é a pessoa podendo saber que ela pode ir para a sua escola, ela pode ir para o seu trabalho, que ela não será ali assaltada, não terá esse tipo de situação dentro de um ônibus, dentro de uma rota, aqui no estado do Amazonas, aqui na cidade de Manaus. Outra coisa, doutor, com relação aos rodoviários, né? Eu conheço um número muito grande de profissionais, né, motoristas, principalmente motoristas de ônibus, que estavam preferindo ficar desempregados a dirigir em determinadas rotas. Pode falar. Você tratou disso e a gente, numa reunião com o Sinetran, que é o sindicato que cuida, né? Um dos nossos parceiros lá, inclusive, ele falou pra gente, doutor, a gente percebe isso. Tinham, como você bem colocou aqui, tinham motoristas que não queriam assumir determinadas rotas porque elas eram assaltadas constantemente. Um exemplo disso, inclusive, é as linhas que passavam ali na Max Teixeira, perto das 7 Pneus. Sim. Ali tinha um problema muito crônico de assaltos. Por quê? Havia um terreno baldio naquelas imediações e os indivíduos assaltavam os ônibus, desciam ali e corriam para esse terreno baldio. Nós temos a honra de dizer que está fechado. E foi justamente nessa rota, olha que incrível, né? Nós não tínhamos combinado, nem estudado, que o filho de uma amiga, que infelizmente não está mais aqui entre nós, foi assaltado. Ele, como motorista, 5 vezes numa semana, e ele preferiu o desemprego. Porque se você imaginar que não é só aquele bem que é subtraído, mas o efeito psicológico que tem em todos os usuários e também naqueles que estão ali trabalhando, você imagina se você não tiver a segurança de ir para o seu trabalho sem ficar preocupado com cada pessoa que ingressa naquele ônibus, medo, o pânico de que alguém se movimente, puxe uma arma e tudo mais. Psicologicamente é um efeito muito sério. Nós prendemos, agora para te tranquilizar, nós prendemos toda aquela quadrilha. Todos foram presos daquela quadrilha e hoje a gente pode dizer ali que é uma das rotas mais seguras aqui da nossa cidade. E a gente, essa sensibilidade é o que eu e a minha equipe, eu tenho orgulho de falar da minha equipe, são pessoas extremamente dedicadas. Você não imagina o quanto que essa minha equipe trabalha e o quanto que a gente assiste isso que você está falando. Porque hoje em dia nós temos as câmeras dos coletivos que nós usamos para fazer a investigação desses fatos e assim, a gente assiste quase que todos os assaltos, praticamente todos. É uma resposta bem mais rápida, porque a gente conseguiu fazer com que as empresas se conscientizassem de que quanto mais rápido nós tivéssemos a informação, mais rápido nós daríamos a solução. Então hoje ocorreu um fato, por exemplo, agora, pode estar ocorrendo, amanhã quando eu chegar na delegacia eu já terei conhecimento desse fato, já terei as imagens desse fato. E a gente já consegue trabalhar
bem mais rápido. E a minha equipe, ela é assim, ela tem essa dedicação, porque a gente assiste, a gente vê o que está acontecendo. E, infelizmente, às vezes a gente assiste algumas coisas que são difíceis de ver, né? São trabalhadores que são subjugados por, me perdoe a palavra, mas por vagabundos. Sim, sem dúvida, é essa palavra mesmo. Bandidos que não sabem fazer outra coisa ou não querem fazer outra coisa da vida, estão ali subjugando esses trabalhadores. Então, a minha equipe é tão imbuída nesse trabalho que às vezes eles mesmos me puxam, não, doutor, vamos fazer uma campana, vamos atrás, vamos fazer isso, fazer aquilo. E voltando àquilo que a gente estava conversando, o estado do Amazonas ele é tão na vanguarda disso que muitas vezes as pessoas a gente tem que ir atrás da vítima. Já acontece várias vezes. A gente vai atrás da vítima. Quando a gente chega na casa da vítima, ela até se assusta. A gente veio lhe notificar, porque não é só fazer o boletim de ocorrência, né? Tem todo um procedimento que deve ser feito depois para que aquele indivíduo seja preso e continue preso. Reconhecimento. Isso. Né? Uma série de coisas. É uma série de diligências que tem que ser feitas. E várias vezes a gente já se deparou com a pessoa dizendo, mas vocês investigam? E a gente, lógico, a gente investiga, não é só um BO que vai ficar... A surpresa é porque existem estados que a gente tem a sensação de que não investigam, né? Então, as pessoas às vezes não imaginam que no Amazonas existem vários núcleos, e esse não é núcleos que investigam, por exemplo, crimes que hoje... estão muito frequentes, mas a gente conversa num outro programa, né? E que as pessoas acham que não vão ser pegos, como os crimes digitais, enfim, essas coisas todas. O estado do Amazonas, através do delegado Charles, que hoje está aqui com a gente, e todos os outros coordenadores de núcleo, realmente investigam os crimes. Não tá de brincadeira, vocês estão vendo um policiamento ostensivo nas ruas e é aquela coisa. Vamos trabalhar, vamos dar um rumo bacana para a vida, porque lugar de vagabunda na cadeia. Eu quero lhe agradecer, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. E a gente falou muito pouco. Eu gostaria de convidá-lo para vir para a gente falar mais, o senhor trazer os dados, que o povo precisa saber que se está trabalhando para manter a segurança e para que o povo consiga se locomover com tranquilidade. Muito obrigada e obrigada a você e até o próximo programa.